Um importante banqueiro brasileiro fez um alerta, poucos estão comentando. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e também de outros assuntos. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E repasse do dólar que até então ainda não tinha acontecido de uma maneira muito mais clara. As pessoas ainda estão se questionando: o dólar subiu, mas que isso impacta na minha vida? Eu não estou vendo os preços subirem assim tão rapidamente, igual o dólar. Claro, o dólar sobe, primeiramente, o movimento de preços ele é prévio, depois você tem um impacto direto nos produtos e até serviços. Por exemplo, serviço de transporte, ele é impactado pelo preço dos combustíveis, que é impactado pelo câmbio. Tudo isso está interligado. E agora a preocupação vem em relação à inflação, porque começou agora um movimento e vai começar com mais intensidade ainda agora a partir de 2025, o movimento de você jogar no preço ali dos produtos e serviços o impacto cambial. Porque caso você não saiba, as empresas elas seguram por um período isso, pessoal. Porque note o seguinte, vamos lá, vamos supor que você seja um empreendedor e, por exemplo, o dólar subiu. O dólar disparou 20% como foi no ano de 2024. E aí você começa a notar que o custo dos insumos subiu, está subindo. Só que você não quer perder clientes ou você não quer reduzir as suas vendas. E aí você segura o máximo possível esse reajuste. Eu andei conversando até mesmo com o pessoal de informática, lojista de informática. Esse pessoal está sofrendo muito. E eles comentam comigo o seguinte: olha, estamos segurando o preço, mas já não dá mais para segurar. A gente vai ter que repassar isso no preço dos produtos. E aí, no final das contas, quando o IBGE for recalcular o IPCA, isso vai gerar uma inflação ainda mais alta. Só que o mercado se antecipa. E, no geral, o mercado se antecipa de forma pessimista. Ou o mercado é pessimista demais, ou ele é otimista demais. O meio termo dificilmente você vai ter. E note que esse repasse de preços já foi até dito na última ata do Banco Central. Então, eles já estão cientes disso. O próprio mercado já está esperando uma inflação mais alta. Note que, olha só, pessoal, o IPCA ficou bem acima da meta do Conselho Monetário Nacional, que é de 3% só, e está aqui em quase 5%. Só que esse 5% não reflete hoje a expectativa efetiva do mercado. O mercado, e aí você consegue medir isso através da curva de juros, e aqui você tem no site da Ambima esse dado para você ver o seguinte: se você pegar a curva de juros de 252 dias úteis, que dá um ano, no caso, você consegue avaliar aqui a inflação implícita, que é basicamente o diferencial de juro entre o pré-fixado dos títulos públicos e a taxa do IPCA. Aqui você então tem a inflação implícita. Quanto que o mercado está esperando de inflação no prazo de um ano? E o mercado está esperando o quê? 7,25, 6,78, 7,25. Guarda esse número. E eu vou te mostrar agora quanto que o IPCA brasileiro teve no acumulado desde o Plano Real. Quanto que o seu dinheiro perdeu de valor desde o Plano Real, que data de julho de 94. Aqui no site do IBGE você pega esse dado. E o que você pode fazer? Você vai colocar aqui julho de 94, vai colocar aqui julho de 2024, 30 anos depois, e vai colocar um valor aleatório aqui, R$10. 712%, arredonda para 720, que logo isso bate. Sabe quanto dá isso ao ano, esse 720%? 7,27. Olha só a coincidência, o mercado esperando 7,25 de inflação. Então você nota o seguinte, que o mercado já colocou no preço dos títulos públicos o impacto do câmbio. Então, o que acontece? O mercado já colocou no preço o impacto que a gente ainda não viu na economia real, só que a gente já vai começar a ver agora. E aí, isso acontecendo, o Banco Central é obrigado a aumentar o juro, continuar aumentando o juro. E aí o mercado já precifica a Selic a 14, 15%. E eu já vinha dizendo, e volto a dizer, que o Galípolo deve ser alguém técnico no Banco Central. O próprio Roberto Campos Neto já reiterou isso. Então a gente pode esperar uma Selic em alta assim, nada de corte de Selic na marra, que isso não dá certo. E aí você poderia se perguntar: ok, Luan, e como eu poderia me proteger dessa situação? Você não pode pensar em proteção quando a merda já está acontecendo. A proteção precisa ser prévia. Você precisa estar protegido antes dos eventos negativos. Não buscar proteção quando eles acontecem. Isso nunca vai dar certo. Você nunca vai ser consistente fazendo isso. Então o que você precisa é ter um portfólio à prova de situações
imprevistas. Coloquei aspas aqui porque são imprevistas quanto ao momento que vai acontecer, mas a gente sabe que em algum momento vai acontecer. Então, se você sabe que em dado momento o dólar vai disparar frente ao real, você já precisa ter o seu patrimônio, parte dele, dolarizado previamente. Senão você vai ficar nessa loucura de tentar proteção quando o evento já está ocorrendo, quando já é tarde demais. Tá vendo o problema do market timing? Você incorre nisso aqui. Mas ok, e não bastasse isso aqui, a gente ainda tem uma tendência de alta do dólar para 2025. É o risco Donald Trump. Então não basta o risco fiscal no Brasil, mas nós temos o risco do presidente dos Estados Unidos que está com um discurso protecionista, de tarifação para todos os lados. E esse discurso de tarifação para todos os lados gera inflação nos Estados Unidos, que deve gerar alta do dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos vão ser obrigados a fazer o quê? Aumentar juro ou manter o juro no patamar que já está. E um juro no patamar mais elevado atrai dólares para títulos públicos americanos. Não só dólares, outras moedas, mas no final das contas você fortalece o dólar. Então hoje o cenário base mas você sabe que em economia tudo pode mudar da noite para o dia, mas o cenário base dólar deve continuar em alta. E aí vem o alerta desse banqueiro. No caso, um especialista em banco de investimento, que é o CEO da BR Partners, o Ricardo Lacerda. Ele disse o seguinte, olha, o presidente Lula tem que entrar em campo para ter um compromisso efetivo com o fiscal. Chega de discurso. É preciso ação. Porque olha o alerta dele aqui, que muitos clientes da BR Partners, caso você não conheça a BR Partners, ela é conhecida como Mini BTG, é uma companhia que, além de gerir grandes fortunas, tem como negócio principal estruturação de dívida e de equity, assessora os seus clientes nas mais diversas áreas dentro do segmento de equity e dívida, e os clientes estão dizendo lá para o Ricardo, olha, hoje está impossível dar continuidade a determinados projetos, que é investimento privado, se eu preciso me financiar a uma taxa de 18% ou 19%. Aí você vai se perguntar, por que tão caro assim? Não tem como conseguir crédito mais barato? Só se for no BNDES, porque para você conseguir crédito privado hoje junto ao mercado financeiro, junto aos investidores, você precisa oferecer o que a gente chama de spread de crédito, ou prêmio de risco em relação à taxa ofertada pelos títulos públicos federais. Entenda o seguinte, pessoal, os títulos públicos federais, eles funcionam como um grande balizador da taxa mínima de atratividade para financiar projetos, para qualquer investimento no geral. Então pensa comigo o seguinte, se hoje eu for investir no título público, onde meu risco de calote é praticamente zero, porque o governo, na pior das hipóteses, pode simplesmente imprimir dinheiro para me pagar, se eu vou decidir racionalmente colocar meu dinheiro em dívida de empresas, eu preciso de um prêmio de risco, eu preciso de uma taxa maior. Claro, eu estou correndo um risco de crédito maior. Logo, se eu tenho título público me pagando 15%, eu preciso de um spread de créditozinho aí, pelo menos 2%, alguma coisa assim. Por isso que os clientes estão falando em 18%, 19%. Mas note o seguinte, sabe qual é o ROI das empresas brasileiras boas? Empresa boa tem ROI entre 15% a 20%, empresa excepcional acima de 20%. Então, o patamar de juro hoje, ofertado pelos títulos públicos, exceto a Selic, mas a Selic vai continuar em tendência de alta nesse momento, é um patamar de juro que inviabiliza projetos, inviabiliza investimento privado. E aí, a economia tende a se estagnar. E aí, olha só o que ele disse aqui, que as expectativas estão tão baixas que qualquer melhora pode levar a um rally substancial, porque o pessimismo é generalizado. E nesse momento, título público está oferecendo 15%. E aí, justamente porque isso está inviabilizando as empresas captarem dinheiro barato no mercado, começou um movimento desde outubro desse ano, um movimento de aperto dos spreads de crédito. As empresas estão apertando, não conseguem muito spread, só conseguem oferecer 1%, 2% a mais do que o título público. E isso, de novo, dificulta a captação de dinheiro, porque o investidor, que vai ser o credor daquela empresa, ele não quer um spreadzinho tão baixo assim. Aí, todo o dinheiro acaba sendo alocado em título público e a dívida pública acaba crescendo, a economia não cresce. Ah, mas o PIB cresceu, mas o mercado ele se antecipa. O movimento que a gente está vendo agora é de uma expectativa de que o PIB não consiga se sustentar com esse crescimento que veio no ano de 2024 à base de esteroides. Então entenda que o mercado se antecipa, não fica olhando só para o que aconteceu agora. É assim que funciona o movimento de preços no mercado financeiro. E aí esse movimento de dívida alta nas empresas e de inviabilização de novos projetos, novas captações, isso tem se refletido, por exemplo, em grandes empresas da bolsa, como a Cosan e aqui a Raizen, que é controlada da Cosan. A Raizen está anunciando venda de ativos
de energia solar porque precisa se desalavancar, reduzir a sua dívida. Por exemplo, nessa venda que ela anunciou, ela pretende arrecadar 475 milhões de reais para reduzir a sua dívida, o seu nível de alavancagem. Outros movimentos da Raízen nesse sentido, por quê? Porque a Raízen, pessoal, que já cai quase 50% nos últimos 12 meses, está ali com um nível de endividamento de 2,6 EBITDA, só que crescendo muito rapidamente. Note o seguinte, em pouquíssimo tempo, saiu de um nível de 1,3 vezes para 2,6. Esse é o grande temor aqui. A dívida está crescendo num ritmo muito acelerado e o ROI das empresas não acompanha. E aí veja que o gestor da Raízen tem que voltar atrás, tem que desacelerar. E desacelerar significa vender ativos, demitir funcionários. Veja que já começa a acontecer, só não vê quem não quer. Ah não, o PIB subiu 3%, só não vê quem não quer. Até a Raízen da Cosan, do Rubens Ometo, que fez o L, tá precisando agir dessa forma. E aí não me venha com desculpinha que é o Banco Central que está atuando contra o Brasil, agora tem o Galípolo e como eu disse, depois você me cobra. Ele vai agir de maneira tão técnica quanto o Roberto Campos Neto. Depois você me cobra aqui nos comentários. E aí, pessoal, como o mercado está esperando uma inflação de 7, hoje o IPCA mais 2029 está pagando quase 15, então há uma proximidade entre os dois aqui, tá? Se você confia que a inflação não vai chegar a 7, você pega um pré-fixado. É que às vezes as pessoas me perguntam, se você confia que a inflação, na verdade, vai ultrapassar 7, você pega o IPCA. É assim que você se protege disso, mas não só dessa forma, investindo em empresas e tendo um portfólio permanente, onde você não tem só empresas. Você tem um caixa devidamente montado, você tem reserva de valor que muitos ignoram, mas te protege bastante a reserva de valor em cenário de alta inflação. Você tem uma boa carteira previdenciária que te remunera devidamente nesses momentos de incerteza. Tudo isso eu te ensino no nosso treinamento Formação Mirai Investing. Você tem acesso por 5 anos, muito tempo para estudar, e dentro desse treinamento que é bem completo, 40 horas aula, você tem diversos módulos, desde o início preparando o investidor, escolhendo a estratégia, saindo da poupança se você ainda estiver na poupança, renda fixa, fundos imobiliários, ações, valuation, investimentos no exterior, essenciais para você dolarizar o seu patrimônio e muito mais. O suporte é comigo, teste por 7 dias grátis, conheça Formação Mirai Investing e seja meu aluno, clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Mas o que você acha? Você acha que agora o dólar dá uma arrefecida? As coisas irão melhorar para 2025? Você acha que o pior já foi? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luiz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!